Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saiu o tão esperado edital da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. E o que eu irei fazer neste vídeo? Eu irei analisar o edital, destacando os pontos mais importantes que você precisa saber para fazer a prova da Câmara para o cargo de policial. E além disso, vamos bater aqui ponto por ponto no conteúdo programático, que foi um susto para diversos concurseiros, porém eu vou mostrar para vocês que não é esse absurdo todo que você talvez esteja achando ou que talvez outras pessoas falaram. Você vai ver que muita coisa você já estudou ou já era para você ter uma noção e não é algo específico da Polícia Legislativa. Quer saber mais? Continua no vídeo, mas antes de qualquer coisa. Curte esse vídeo aí, se inscreva no canal porque vai vir muito e muito vídeo este ano, porque o projeto está em andamento. Vamos lá! Vamos agora analisar o edital e uma coisa que eu já falei 1 bilhão de vezes. Se você vai estudar para uma prova e você não analisa, não lê o edital antes, se você fazer uma prova de concurso e não lê o edital antes, você já começa muito errado. Já começa muito errado. Então, pelo amor de Nossa Senhora, vai fazer um concurso, leia o edital. Segundo ponto vamos olhar aqui. Uma coisa que não é tão importante é a remuneração. Aqui os olhos brilham, né, meu garoto? 21 mil, realmente é uma das melhores remunerações de carreiras policiais que há no Brasil. E por isso que a prova é o que é. Por isso que a prova é difícil, por isso que o conteúdo é grande, por isso que vai ter parecer técnico, por isso que vai ter 2 questões discursivas, porque não é qualquer prova. É literalmente o domingo que vai mudar não só a sua vida, mas a vida sua, da sua mulher, do seu esposo, noivo, sei lá o que for, seus filhos, seus pais, seus netos, as gerações futuras, porque aqui, meu amigo, você muda de patamar em relação à sua vida financeira. Então, não é qualquer prova, é a prova, é a oportunidade. Próximo concurso de Polícia Legislativa Federal, tirando esse, vai ser só daqui 10 anos, que provavelmente o do Senado Federal. Então, pelo amor de Deus, estuda, dê o máximo que você puder para este concurso, porque literalmente, não só a parte remuneratória, a parte da qualidade de vida também, que eu vou comentar aqui durante o vídeo, é espetacular, tá bom? Continuando, aqui em relação às vagas. Infelizmente acabaram que as vagas realmente não vieram da forma como nós imaginaríamos. Nós estávamos acreditando que viria mais de 100 de cadastro de reserva, veio 80, 40 vagas imediatas e 40 cadastros de reserva. Esse é um ponto que eu acho que foi o ponto mais negativo para mim, foi este aqui, tá bom? A gente vai descer aqui e vai dar uma olhada no cronograma. Pelo amor de Nossa Senhora, não perca a inscrição, tá bom? O período da solicitação de inscrições vai ser entre o dia 29 de janeiro a dia 20 de fevereiro. Para você que possui a isenção, também já corra atrás disso, já veja a data certinho, porque se você possui a isenção, você já se livra aí da taxa de inscrição, tá bom? Continuando aqui, a prova ela está prevista para o dia 26 de abril. Então, 26 do 4. Então nós temos aí aproximadamente 3 meses até a prova. Fevereiro, março, abril. Não vou dizer que é um tempo grande, porque um concurso desse com conteúdo programático, querendo ou não, um conteúdo grande, exige muito do candidato, tem muitos conteúdos para estudar. Porém, uma coisa é fato, se você já tem uma base, dá para chegar bem sim, dá para chegar pegando a boa parte do edital, ok? Isso aqui são as partes mais importantes, até porque não trouxe data prevista do TAF ou algo do tipo, então as datas mais importantes que você precisa ter a noção são estas. Subindo aqui, vamos voltar lá para o início, que a gente vai pegar agora da parte da prova objetiva. Em relação à prova objetiva, serão 180 pontos, a tradicional certo e errado do Sebrasp, aqui uma errada no Luan Certos, aqui não vou ficar destrinchando isso aqui. Um ponto importante, você não pode obter menos de 18 pontos na P1, nem 27 pontos na P2, e no total 54 pontos, você não pode obter menos disso, porque senão você está automaticamente eliminado. Sinceramente, isso aqui, para você que quer passar, para você que quer não, para você que vai garantir a sua vaga, isso aqui não precisa nem passar por esse ponto, tá bom? Só continuando. Quantas pessoas terão suas redações corrigidas? 104 ampla concorrência, 104 PCD, 104 PP, daí por diante.
Então, você tem que colocar seu nome dentre esses 104 aqui, ok? Em relação à prova discursiva, será o seguinte, ela valerá 60 pontos e serão 2 questões discursivas e uma peça de natureza técnica. Em relação às questões discursivas, uma será sobre atividade de inteligência, a gente vai olhar quais são os tópicos que podem ser cobrados, e a outra será sobre criminologia e noções de criminalística ou direitos humanos e legislação correlata. Então aqui nós já temos pelo menos os assuntos definidos, assuntos os quais você deve focar bem nessa preparação para edital. Em relação à peça de natureza técnica, nós temos aqui 50 linhas sobre direito penal e processual penal valendo 30 pontos, há outras 2 valendo 15 pontos cada. Essa peça de natureza técnica, vamos lá. Eu vou deixar para discorrer mais no final, tá bom? Vou deixar para discorrer mais no final. Você que está no vídeo até agora, curte o vídeo. Se não quer curtir, não curta, faça o que você quiser. Eu vou destacar, ainda neste vídeo, eu vou analisar detalhe por detalhe, matéria por matéria, e você vai ver que essa peça aqui, ela está mais assustando do que é realmente ela mais assusta do que realmente é. Você vai entender o porquê. Vamos subir aqui um pouco mais. Olha só, serão 90 questões acerca dos conhecimentos gerais e 90 questões acerca do conhecimento específicos. Aí nós temos logo em seguida o TAF, vida pregressa, avaliação psicológica e os exames médicos. O TAF, eu vou pular aqui agora para o TAF, por quê? Porque o TAF veio um pouquinho diferente do que veio na Polícia do Senado. Nós temos, por exemplo, a barra, aquela barra tradicional para o sexo masculino e teste estático para o sexo feminino. Impulsão horizontal, que é o pulo. Nós temos também o short run, não sei se meu inglês está bom, mas é aquela corrida de ir e vir. Natação de 50 metros. Não sorria, que é importante você saber nadar. E teste de corrida de 12 minutos. Em relação, aqui agora eu não vou ficar lendo quantas barras você tem que fazer ou algo do tipo, porque isso aí agora você vai sentar na sua casa e vai ler esse edital. Aqui eu só vou destacar os pontos mais importantes. Vamos agora pular para a parte que é a que mais me interessa, que é o intuito do vídeo, é analisar as matérias. Vamos analisar aqui a parte dos conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Analisando aqui agora, vamos lá. Nós temos língua portuguesa e é o tradicional da banca Sebrasp, não muda nada. E um ponto importante em relação à língua portuguesa graças a Deus não veio a parte de redação oficial. Eu nunca gostei de redação oficial, não curto, então que bom que não veio. Porém, para nós fazermos análise melhor, tópico por tópico, eu vou abrir aqui o planejamento que eu fiz para um aluno meu. Aqui eu vou detalhar tópico por tópico. Não sei se vocês vão perceber que aqui eu já consigo ter uma análise bem melhor, porque além de estar verticalizado, eu consigo mexer melhor aqui nas funções. Vamos lá. Eu apaguei, claro, as instruções que eu passei para porque isso aqui vai demandar, vai depender de concurseiro para concurseiro. Mas vamos aqui o que importa matéria por matéria. Em relação à língua portuguesa, esses aqui não são os tópicos que estão no edital, é porque eu faço uma divisão diferente, por isso que eu trouxe primeiro a parte do edital aqui, tá bom? Novamente, não fugiu, é português como um todo, não vai ter manual da correspondência, é o que importa. Continuando, a parte de língua inglesa, é o que eu sempre falo, se você sabe o inglês, se você sabe, seja entender a parte escrita, ou até mesmo a parte oral que você fala, ok, mas se você não sabe, não tente estudar inglês agora, tá bom? Não queira estudar inglês com edital aberto, pelo amor de Nossa Senhora. Se você não tem noção nenhuma, a melhor coisa é deixar passar. Infelizmente é a verdade. A não ser que você esteja mais muito bem nas outras matérias, coisa assim de 80% e 90% no restante das matérias. Aí ok, 85% a mais, aí você pode arriscar. Porém, a forma como eu vejo os estudos fala o seguinte, que não. Agora acerca do raciocínio lógico, matemática e estatística, que está tudo junto aqui. Em relação ao raciocínio lógico, que são esses tópicos aqui que eu estou deixando em amarelo, vou até dar um zoom aqui, eles você deve estudar, é fato. Vai vir conteúdo, vai vir questões acerca deste conteúdo aqui. Em relação à matemática, a mesma coisa. É importantíssimo você saber bem a parte de análise combinatória, a probabilidade de operações de conjuntos. Operações de conjuntos
Não vou ficar menosprezando o assunto, mas é um assunto mais fácil de ser entendido. Probabilidade de análise combinatória que é um pouco mais difícil. Agora vem a complicação que muitos, já ouvi gente falando que não vai estudar, que vai deixar de lado. Em relação à parte de estatística, olha só, em relação à parte de estatística, um ponto importante a destacar. Realmente, se você não estiver bem em relação às outras matérias, talvez seja melhor realmente você não estudar toda estatística. Mas, eu pegaria pelo menos esses conteúdos aqui. Medidas de tendência central, vou deixar em amarelo, medidas de tendência central e amostragem, principalmente a parte de amostragem. Eu estudaria essas partes. Por quê? Medidas de tendência central é a parte de média, moda, mediana. Moda tranquilo, mediana também é tranquilo de se entender, média que pode complicar um pouquinho se vir a média harmônica, média geométrica e tal, essas já são um pouquinho mais difíceis, a média aritmética é mais tranquila e aí você consegue entender bem o conteúdo e acertar. Tanto que eu considero a média aritmética tradicional mais fácil do que probabilidade, mais fácil até certo ponto do que na análise combinatória, inclusive. Então, é um conteúdo que eu estudaria. E a amostragem também estudaria porque vai ser mais a parte de conceituação. Agora o restante, medida de dispersão, aí já vai envolver, por exemplo, variância e desvio padrão, aí exige que você seja bom em algumas contas, que vai ser um pouquinho mais complicado, dentre outros pontos. Outliers também é mais uma conceituação, você vai ter que descobrir números que se dispersam, que são diferentes da tendência. Você pode até talvez pegar também, mas o foco seria esses que estão em amarelo, tá bom? Caso você encare a parte de estatística. Em relação ao direito constitucional, olha só, em relação ao direito constitucional, a parte boa é que não veio tão extenso assim, veio o que normalmente é cobrado. Uma coisa que eu olharia com bons olhos, claro, é a parte de poder legislativo, englobando também o regime jurídico constitucional dos parlamentares e o processo legislativo. Olharem com bons olhos porque tem tudo para cair. A parte de processo legislativo, se eu fosse você, eu não aprofundaria tanto. Claro, a não ser que você esteja bem em direito constitucional como um todo. Agora, se você não estiver bem como um todo, em processo legislativo talvez eu daria um foco apenas naquilo mais tradicional, que é emenda à Constituição, medida provisória, o processo legislativo, né, da lei ordinária e da lei complementar. Não focaria tanto em lei delegada, decreto legislativo, essas coisas não focaria neles. Focaria só nessas três que eu falei, nessas quatro, né, lei complementar, emenda, medida provisória e a lei ordinária. Claro, isso aqui já é um conteúdo muito grande, inclusive se você não estiver bem, se você estiver começando, se você não pegou 60% do edital aqui, meu conselho é nem pegar isso tudo que eu falei em processo legislativo, no máximo só a emenda à Constituição. Em relação ao regimento interno, tudo certo, não veio processo legislativo mais intenso dentro dessa parte de regimento interno, então é uma parte boa, vai ser uma parte mais, como eu posso dizer, mais conceitual em diversos pontos, então aqui vai ser tranquilo. Direito administrativo, olha só, direito administrativo é um ponto que eu quero citar com vocês. Direito administrativo veio extenso, cobrando inclusive contratos administrativos mais aprofundados e também a parte de noções de administração financeira orçamentária. Em relação ao direito administrativo, se você não estiver bem, se você não estiver mais de 70% nesses conteúdos que estão em branco, meu conselho é você deixar em segundo plano esses conteúdos que estão em amarelo. Como assim? Bens públicos. Pode cair? Pode cair. Eu não tenho bola de cristal. Se eu tivesse bola de cristal, eu estaria todo mês jogando na Mega Sena. Eu nunca joguei na Mega Sena, então não sei nem se é por mês e mês, se é trimestralmente, se é semestralmente, não faço ideia. Não sei porquê. Na verdade, eu já joguei para outra pessoa, mas eu mesmo fazer jogo nunca joguei. Nem jogo do bicho, nunca joguei também não. Agora em relação a... Eu sorri aí, o pessoal vai achar que eu joguei, né? Mas não, nunca joguei. Em relação a bens públicos, um assunto que eu não vejo tanta chance de cair. A parte da lei de introdução às normas do direito brasileiro, também não. Agora, licitações. Licitações, tem a parte de licitações, propriamente dita, e a parte de contratos administrativos. Dentro de licitações, eu aconselho você pegar a parte de conceituações, princípios, modalidades, né? Vai ter as modalidades, concorrência, diálogo competitivo, dentre as outras lá. E a parte de contratação direta, que envolve a dispensa e a inexigibilidade de licitação. Aí tem aqueles casos lá previstos, se não me falhar a memória, no artigo 72, 74, uma coisa assim. Agora, em relação a parte de contratos administrativos, só terminando aqui, a parte de contratos, não vejo, tipo assim, se você não estiver bem acima, não vale a pena, porque está cobrando muita coisa, está cobrando de maneira mais aprofundada.
Agora a parte de noções de administração financeira orçamentária, olha só, se fosse para estudar eu pegava a parte da execução da despesa, que envolve aqui o pré-empenho, empenho, liquidação e pagamento da despesa. Talvez seja o que tem mais chance de cobrar. Suprimento de fundos, o Sebrae até que cobra de vez em quando, então, e é mais fácil o suprimento de fundos. Se não me falha a memória, no MCASP até traz uma conceituação bem legal, é no MCASP ou no MTO. Enfim, essa é a parte de direito administrativo que eu focaria, que eu acredito que seja mais importante para você pegar. Informática. Para quem já estudou para PF, isso aqui tá uma brincadeira, tá tranquilo. Porém, para as pessoas em tradicional, os meros mortais que só estudaram para a Polícia Penal, Polícia Civil e tal, se bem que a PCDF cobrou bem pesado na última vez. Mas enfim, os conteúdos aqui não estão tão aprofundados, porém acrescentou noções de banco de dados, isso aqui é chato, e também cobrou a parte de aprendizado de máquina. Olha, essa parte de noções de banco de dados, eu acho que é a parte que você deve deixar por último. Você só vai estudar ela se você estiver mais ou menos nas outras. Vai cair questão de banco de dados? Vai. É bem provável que caia. Só que aí você tem que analisar o custo-benefício. Não adianta você ficar forçando em banco de dados se você não sabe, cara, você não sabe nem a parte de segurança da informação direito. Se você não sabe diferenciar vírus, worms, cavalo de Troia, spyware, ransomware, backdoor. Se você não sabe separar isso aí, cara, você não sabe entender, se você não consegue bater o olho e falar, eu sei o que cada malware é, não faz sentido você aprofundar em chaves e relacionamentos de banco de dados, que é um conteúdo extenso, bem extenso. Então, o meu conselho é, esse assunto de banco de dados, deixa para depois. O mais importante é o de verde, mas isso aqui, falta isso aqui. Isso aqui eu considero importante também. Eu acredito, é uma aposta minha, que a parte de noções de forense computacional será cobrada bem, entendeu? É uma aposta minha. Continuando, aqui em direito penal. Cara, aí vamos lá. Começou. Você lembra que eu falei que depois eu ia falar sobre a peça técnica? Qual o ponto? Você tem que estar bem, muito bem, em direito penal processual penal. Por qual motivo? Porque você vai ter que escrever ali 50 linhas de conteúdo, filho. Então, não se mais de 40 linhas, 40 e poucas linhas, mas você vai ter que escorrer bem. Então, você tem que estar bem nesse conteúdo. Agora, eu chego para você o seguinte, você que já é estudante, você que já é concurseiro das carreiras policiais, olha só, me diz o que tem aqui de totalmente novo que você nunca viu. Vamos lá. Princípios, aquela parte inicial, vamos aqui seguir a ordem aqui. Princípios, aquela parte inicial, aí lei penal no tempo, no espaço, a parte de fontes, interpretação, aí vem imunidade, condições de punibilidade, teoria geral do crime, o que também vai envolver aqui o tempo e lugar do crime, sujeito, conduta, tipicidade, culpabilidade, a parte de punibilidade, concurso de crimes e crimes continuados, teoria do tipo, aí vem lá o fato tipo e tal, erro de tipo, aí aqui claro que você vai ter que estudar também o erro de proibição, crimes crimes comissivos e omissivos, crime de dano de perigo, causas de extinção de punibilidade, intercrimes, consumação tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz. Cara, não vou ficar lendo tudo aqui porque são apenas conteúdos que você já viu, ilicitude. Antes de eu estudar para concurso, eu já sabia que legítima defesa, que eu repeli injusta agressão atual e iminente, direito seu ou de outrem, eu estarei acobertado da legítima defesa. Então, são conteúdos que costumam cair. O que pode ser mais novo aqui talvez seja a quantidade, que vai envolver bastante. Eu deixei isso aqui em amarelo, mas desconsiderem. Deixa eu tirar aqui amarelo. É o que costuma cair. Na parte de crimes, beleza. Crimes contra a incolumidade pública, talvez você não estude tanto. Fé pública, talvez também não. Mas são conteúdos que costumam cair nas carreiras policiais. Então, não tem praticamente nada de tão aprofundado em direito penal, filho. Então, quando você olha o parecer, meu Deus do céu, não vou fazer essa prova porque são 50 linhas de parecer técnico. Cara, o parecer, se você aprender bem a estrutura, acabou-se. O importante é o conteúdo. Igual as questões discursivas, as pessoas, meu Deus do céu, como é que eu faço uma questão discursiva? Simples. Saiba o conteúdo. Aí você vai responder a pergunta. Claro, não é tão fácil assim, igual eu estou falando. Mas talvez, com certeza, a estrutura é mais fácil do que uma estrutura de discursiva, dissertativa e argumentativa. O problema é que você tem que entender o conteúdo. Então, quando nós analisamos o conteúdo em direito penal, você percebe que não tem nada de novo, sem nada de totalmente diferente do que costuma cair nas carreiras policiais. Então, vamos lá, continuando. Agora vamos para o direito processual penal. Aqui sim, filho. Aqui sim eu falo assim, olha, realmente cobrar algumas coisas extras. Tem um ponto importante, voltando aqui ao edital.
Como vocês bem percebem aqui, a parte de direito penal e processual penal estão juntas e tem diversas leis aqui. Eu gosto de separar, tá bom? Eu separo o direito penal, processual penal e separo a legislação extravagante. Em direito processual penal, vamos lá. Aquela parte inicial, tradicional, lei processual penal também tradicional. Inquérito policial, pô, mesma coisa. Agora vem processo criminal. Isso aqui já não é tão cobrado assim nas carreiras policiais. Pode ser um problema. Ação penal, ok. Provas, ok. Prisão, ok. Agora vem citação, intimação e interdição de direito, procedimentos dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, procedimento criminal de crimes comuns, diligências investigatórias. Isso aqui é difícil você achar um concurseiro das carreiras policiais que já tenha aprofundado bem nisso aqui. Então, você percebe que se você já tem uma base, se você já estudou, principalmente se você já é aprovado em um concurso público de carreiras policiais, cara, provavelmente você vai começar do zero nesses dois. Mas o restante, se você não tem material, você já viu alguma vez na sua vida. Então, novamente, porra, é complicado, desculpe o termo aqui agora, mas é foda, 50 linhas, só que são de conteúdos que você já viu, filho. Então, vamos lá, continuando. Legislação extravagante, vamos lá, vamos pegar quais são as leis totalmente, tipo assim, fora do comum. LEP, beleza, ela é grande, mas também é uma lei que se você já estudou para a Polícia Penal alguma vez, você já viu. Contravenções penais, beleza, nem todo mundo já viu. Apresentação e uso do documento de identificação pessoal, isso aqui também não é tão cobrado assim. Só que tem um ponto importante, essa aqui é outra aposta minha, eu estou acreditando que venha questões acerca desse ponto aqui, até por causa da natureza do trabalho da Polícia Legislativa. Prisão temporária, tradicional. GCRIM, tradicional. Interceptação telefônica, tradicional. CTB, parte boa, somente crimes de trânsito. Estatuto de Desarmamento, tradicional. Drogas, tradicional. Organizado, abuso, crime cibernético, outra aposta minha. Não deixe passar em branco, viu? Até porque na prova da Polícia Penal de Minas, a discursiva agora, embora sejam bancas diferentes, mas aprenda isso, filho. Bancas se comunicam. Claro que não, eu vou chegar aqui. Alô, eu sou da Sebrasco. Alô, OCP, me diz aí o que você cobrou aí, eu tô pensando em cobrar igual vocês. Não, pô, claro que não. Só que, por óbvio, os assuntos que normalmente estão sendo cobrados, seja na discursiva, seja em algum ponto ou outro, são cobrados entre outras bancas também. E o tema lá foi sobre crimes virtuais envolvendo recursos financeiros, uma coisa assim. A parte de crime cibernético é uma aposta também que possa vir. E a parte de súmulas é qualquer súmula que vende, qualquer outros conteúdos lá. Onde eu quero chegar? Saiba bem, meu ponto de vista, essa parte de apresentação dos documentos de identificação pessoal e o tradicional, que é abuso organizado, crime organizado, tráfico de drogas, desarmamento. Cara, não tem nem o que dizer aqui, falar foca nisso, porque todos esses assuntos são assuntos que costumam cair. Então, provavelmente você já pegou. Então, quando a gente volta a falar lá da peça técnica, você percebe que o penal, o processo penal e a legislação que está inclusa lá são, tipo assim, 90% de conteúdos que caem em carreiras policiais. Então, se você, filho, sabe bem, se você já tem uma mínima base, se você não vai começar do zero, você tem uma mínima base, não fique com medo dessa peça técnica, cara, não fique. Agora vamos lá, criminologia. Eu também separei, eu deixei junto, criminologia e criminalística. A parte de criminologia aqui, eu já estudei criminologia, então... Criminologia e criminalística eu já estudei bem, então consigo ter uma boa noção aqui também. Em relação à parte de criminologia, não tem nada de tão novo assim também, ok? Uma coisa que costuma cair bastante, essa parte de prevenção primária, secundária e terciária. Tem a parte das teorias sociológicas, você vai ter que pegar lá. E agora em relação à parte de criminalística. Criminalística talvez esteja um pouquinho maior, mas qual é o ponto? Muita da base da criminalística também é o Código de Processo Penal, então você vai fazer um estudo meio que casado às vezes. Novamente, vai ter a questão discursiva, aqui já é um assunto que muitos concurseiros de carreiras policiais não estudaram, mas é um conteúdo que não vou dizer assim que você vai pegar bem nesses 3 meses, que você vai conseguir aprofundar, não vai, isso é fato. Agora você falar, não vou estudar para esse concurso, porque não vai ter a parte de... Porque eu nunca estudei isso aqui, essa parte de criminologia, ou nunca vi um tópico aqui, pelo amor de Nossa Senhora, né? Assuntos importantes, criminologia, infelizmente, é bom pegar tudo, tá bom? Criminalística, eu daria uma ênfase legal em cadeia de custódia. Na parte também de locais de crime, eu daria uma ênfase nesses assuntos. Mas aqui, sinceramente, meu conselho é tente passar pelo menos razoavelmente em todos os tópicos.
Direitos humanos, como também a probabilidade de uma questão discursiva, veria tudo também, a mesma coisa. Agora, mais o que dá ênfase. Nós temos aqui o Pacto São José da Costa Rica, que inclusive foi o tema da última discursiva da prova da Polícia Legislativa do Senado, que veio cobrando quais eram as garantias judiciais, como também quais finalidades a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode aplicar aos países partes em caso de violação de direitos humanos. Este foi um dos temas. E uma das questões discussivas, melhor dizendo, a DUDH, Sistema de Proteção, que já está um pouco meio subjetivo, vai ter muita coisa aqui incluso. Nessa parte de legislação é importantíssimo. Isso aqui é novamente mais uma aposta minha. Pegue bem essa parte de uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, até porque tem a legislação que obriga, tem no Senado, não sei se na Câmara também é assim, uma legislação que obriga, não sei se é geral, que obriga o policial legislativo a utilizar pelo menos 2 instrumentos de menor potencial ofensivo. Então, é importante, eu acredito que isso possa se dar melhor, que na prova possa dar uma ênfase também nesse assunto, ok? Código de conduta e princípios básicos. Eu achei o tema, a parte de direitos humanos bem tranquila, não achei nada de tão complicado assim. A atividade de inteligência, aqui é novo para a maioria dos concurseiros, só estudam mesmo para quem faz polícia institucional ou a parte de polícia legislativa em si. Olha, aqui você vai ter que pegar bem todo o conteúdo, até porque vai ser uma discursiva para atividade de inteligência, isso é fato. Então, e vai haver questões, são 90 questões, uma coisa que eu estou falando com os meus alunos. Entenda uma coisa, são 180 questões, não vai cair, não vai vir questões que costumam cair em outro, vou reformular. Não vai somente vir na prova aquelas questões que costumam cair, vai vir também questões que não costumam cair. O que significa? Que você tem que fazer um estudo aprofundado, que você tem que pegar conteúdos sim que às vezes não costumam cair, que são conteúdos que têm poucas questões, que vêm em poucas questões. Por qual motivo? Por um simples motivo. São 180 questões, filho, são muita coisa, há muitos conteúdos que podem cobrar. Eu não vou focar somente em um. Então, a atividade de inteligência é a mesma coisa, não queira ficar pegando bisuzinho só não, pegue o conteúdo firme, cara, dê uma ênfase, coloque mais vezes na semana. Por exemplo, aqui, quando você vem fazer as matérias, meu conselho é atividade de inteligência, direitos humanos, criminologia, criminalística, a parte de direito penal para baixo, cara, pegue, estude mais vezes na semana do que as outras matérias. Estude mais vezes na semana do que as outras matérias. E aí coloque na mesma brincadeira aí de língua portuguesa. Faça isso aí também. Essas são as matérias principais do concurso. Claro, vai haver muitas questões também de constitucional, óbvio. Vai haver muitas questões de direito administrativo, óbvio. De informática, óbvio. Mas, vamos lá, a gente tem que fazer um estudo estratégico. Se você vai estudar, você tem que pensar também na prova discursiva. Na prova discursiva, o que vai ser cobrado? Esses assuntos que estão amarelos na parte de baixo. Língua portuguesa é bem provável que venham umas 20 questões. 20 questões somente de uma matéria. E língua portuguesa não dá para você chutar. Ou você sabe ou você não sabe muitas das vezes. Vai ter a parte de texto ali, de interpretação que você vai conseguir, mas a gramática em si você tem que saber a regra. Então, o meu conselho é, essas matérias são as mais importantes. Por fim, é isso. E o que eu tenho a dizer? O que eu tenho a dizer é, se você já tem uma base de estudo, se você já está aprovado em algum concurso, já é servidor, está em dúvida se estuda ou não, estude. Eu lembro quando saiu o estado da Polícia do Senado, eu precisei de um chacoalhão do meu primo para ele falar assim, porra, estuda, não sei o que. Aí eu lembro que eu larguei o serviço de portaria que eu estava na época e tudo, para estudar para a Polícia do Senado. Estou falando para você largar serviço, largar tudo? Não. Eu, já estava com 3 anos de estudo, estava com uma base boa, já estava aprovado, estava com uma boa pretensão de ser chamado no ano que vem, estava com, como eu posso dizer, estava com a maré a meu favor, mas ainda assim larguei serviço, não era servidor, fui com tudo. E agora você muitas das vezes já é servidor, ou você já está aprovado esperando concurso. Cara, estude, foque nesse concurso porque é uma oportunidade única. Eu brinco, eu cometa Harley. Você não vai, dificilmente você vai estar estudando para o próximo concurso da Polícia Legislativa Federal. Um ponto importante, eu tenho um curso de resoluções de provas de língua portuguesa da Banca Sebrasp, em que eu corrijo 5 provas de português da Banca Sebrasp, detalhando como que eu faço a prova de português, quais são as técnicas e, claro, corrigindo questão por questão. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Além disso, qualquer coisa me siga no Instagram também. Lá eu posto todo dia informações sobre concursos, vou estar falando sobre a Polícia Legislativa da Câmara diariamente, praticamente. E, novamente, curte o vídeo. Já cansei disso. Tchau, até a próxima, até logo.